Acho que estamos ao vivo. Deixa eu confirmar aqui no YouTube que a gente já está transmitindo. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de sexta-feira, né? Essa semana tivemos duas lives especiais, né? Uma semana especial mesmo com convidados maravilhosas, né? Quem não assistiu a live de quarta-feira, né, já pode confirmar, já pode ir lá nos vídeos que estão lá ao vivo, né? Você entra na aba de vídeos ao vivo e tem todas as lives que já gravamos aqui e pode entrar nas playlists, tem muito curso, então sejam muito bem-vindos a esse canal. E olha quem estamos recebendo aqui hoje, maravilhosa, Luanda Queiroz, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Luanda. Muito obrigada por esse convite. Vamos fazer essa noite aí de feriado, sexta-feira, bem informativa, né? Que acabe essa live e o pessoal aí compartilhe, né? Tem novos conhecimentos sobre autismo. Muito obrigada pela presença. E hoje, quem estiver ao vivo com a gente vai poder fazer perguntas, comentários, vai poder fazer seu depoimento. E, claro, eu vou compartilhar algumas coisas também, né? De acordo com como a Luanda conduzia a nossa conversa, é capaz de eu poder ter alguma coisa para compartilhar a respeito da minha própria experiência como autista, né? Então, cada autista é uma pessoa singular, tem sua própria experiência, e acho que para mim é uma alegria recebê-lo aqui e também falar sobre esse assunto que é a nossa vivência diária, que é exatamente quem nós somos e como nos construímos no mundo, né? Então, para mim, eu estou assim, eu estou muito feliz, de verdade, de ter esse momento aqui. Então, sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, quem está ao vivo. Aqui é um canal de construção de conhecimento e apoio mútuo. Nós temos quase, já estamos com, deixa eu ver aqui, 15.900 inscritos nesse canal, e eu agradeço de coração todo o apoio, todo o carinho, toda a participação, né? Tantas pessoas que estão construindo junto aqui. Temos 183 membros que contribuem mensalmente, e o Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal que contribui, e preciso dizer que as lives aqui do canal são patrocinadas pelo Espaço das Deusas, que é essa comunidade de membros que mensalmente contribui e para que a gente possa trazer pesquisadoras e profissionais, pessoas incríveis para nos trazer conteúdos para nós trocarmos conhecimento e construirmos juntos aqui, e principalmente nos apoiarmos mutuamente. Olha a Vanessa já chegando, que é membro do canal. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Hoje tem muita conversa e muito conhecimento e que me toca pessoalmente. Então, eu vou me emocionar e não vou nem pedir desculpa, porque, né, já está fazendo. O que dá para fazer? Não dá, né? Não dá para fazer nada, mas obrigada pelo carinho. Lembrando que a comunidade de membros aqui não é só uma comunidade que patrocina as lives, né? Aqui, quem é membro do canal não fica só contribuindo todo mês, não, tá? Porque a maioria dos canais é assim que funciona. Aqui eu não consigo ficar só nisso. Então, o que a gente faz? Você se torna membro aqui do canal e aí você me manda um e-mail. Você me manda um e-mail, porque eu não tenho acesso ao e-mail dos membros. Eu vou colocar o meu e-mail aqui na tela. E você manda um e-mail para mim, tá aqui na tela o meu e-mail, com o seu nome completo e endereço dos correios, porque todos os membros do canal têm direito a receber um pacote de materiais aqui do Espaço das Deusas, né? Materiais diversos, com os mimos, com os adesivos aqui que eu mesma fiz as artes, né? Com muito carinho. E lembrando que os membros, você pode escolher qualquer uma das 3 categorias de membros aqui do canal. É o Espaço das Deusas, então teria o nome de 3 deusas do antigo sudoeste asiático: Astarte, Anat e Axerá. São 3 deusas da antiguidade. Você escolhe uma das 3 categorias para contribuir, e se você se cadastrar na categoria Axerá, você tem ainda
direito a receber o pacote completo do curso Asherá, Deusa de Israel, que é um curso que já está gravado, que vem com biblioteca digital, que vem com muito conteúdo. Por isso é importante que todos os membros que ainda não fizeram mandem um e-mail para mim, para eu ter acesso ao seu e-mail, para eu poder enviar o seu pacote e liberar o curso da Deusa Asherá para quem for da categoria Asherá. E tem mais, porque membros não ficam só nisso, não. Todo último domingo do mês, às 17 horas, tem live de sorteio de livros e cursos aqui no canal. Domingo agora é o último domingo do mês, vai ter sorteio de livros, vai ter sorteio de cursos, e uma membra aqui do canal fez uns mimos que eu vou sortear aqui para os membros no domingo, que são brindes extras. Então, nós vamos ter pelo menos, deixa eu ver, são 3 membros, 3 apoiadores, a Luanda é apoiadora e está concorrendo domingo aí também, viu? Olha só que maravilha. 3 membros, 3 apoiadores e alunos de 2 cursos, né, que vão receber, e quem estiver ao vivo também vai concorrer, né, vai concorrer a livros. E nós ainda vamos ter mais 4 pessoas, além de todas essas, 3 membros e mais uma pessoa ao vivo, que vai concorrer a um mimo surpresa que a nossa membra do canal, Franciele Goss, fez para nós e mandou para a gente entregar aqui e sortear para vocês. Gente, isso aqui só tem gente boa, com talento, tá? Que só tem gente talentosa e eu agradeço de coração. Então não percam, ainda dá tempo de você se inscrever no canal. Todos os membros ativos, por isso, se você é membro, sempre verifique se a sua membresia está ativa, tá? Para todo do último domingo do mês, vai concorrer. Tem 3 membros todo domingo sendo sorteados, 3 apoiadores sendo sorteados. Luanda foi sorteada já 2 vezes, né, Luanda? Você recebeu Fui seu sorteada, chegou livros maravilhosos aqui. Eu falei assim, nossa, mas eu não me dava conta que, além de livros, vem cards informativos, né, com temas assim para quem gosta, né, de filosofia, história, teologia. Muito bom, eu não esperava. Eu acho que quem apoia o canal da Ângela, assim, não é só o conteúdo aqui no YouTube, né, mas a qualidade dos livros que foi enviado, assim, nossa, eu vou separar um tempo para ler eles e fazer propaganda, porque eu gostei realmente, muito bom. Ai, que bom, fico muito Muito feliz. bom. Eu fiquei tão feliz quando você foi sorteado, só que eu tenho que me conter, né? Porque eu torço para todo mundo. Mas quando foi você, ai, que legal! Que beleza! E eu fiquei tão feliz de poder né, ter o seu contato para enviar os seus materiais. E acho que, por mim, eu sempre falo, se eu fosse rica, eu não ia ser rica, porque eu ia distribuir livro para todo mundo. Ah, delícia isso. Mari, seja muito bem-vinda, que bom. Olha, mais uma membra do canal. Olha, os membros do canal têm essa bolinha do lado no nome, né? Tem uma marquinha, porque fazem parte aqui do Espaço das Deusas. E olha o que vocês trouxeram aqui, que maravilhosa. Luanda, hoje nós vamos falar especialmente sobre o autista, né? Pode escolher o lugar que deseja habitar no mundo e ser respeitado por isso. Então, é um tema que me toca profundamente e eu quero, né, dar a palavra para a Luanda para a gente começar a nossa conversa. A Viveca já começou aqui, abraços neurodivergentes para vocês. Valeu, Viveca! Abraços para você também. Luanda? Vamos lá, então, vamos iniciar a live aqui. Bom, além de psicóloga, né, eu escrevi um capítulo num livro, depois no final aqui eu vou, durante a live, né, eu vou mostrar aqui sobre autismo feminino, a minha jornada, né, o porquê eu escolhi, né, esse tema, como o autismo me puxou ali dentro da psicologia para trabalhar, e aí depois de quase 2 anos e meio trabalhando com avaliação, terapia, aí eu me descobri autista, aos 36 anos, né, nem fazia ideia, né, porque nas redes sociais, no que eu estava começando a ter contato, né, nas instituições, né, que eu já visitava, né, associação de pais e amigos, a gente começa a contemplar outros níveis, outros universos, né, dentro do espectro autista. E eu falei assim, olha só, né, tipo, aquelas sensações que eu tinha desde criança, adolescente, elas foram se ajustando com terapia, mas ainda ficava pairando. O que faz? O que eu sinto isso? Porque eu sou assim?
porque a minha comunicação, às vezes, não passa tanta credibilidade, o que acontece ali, mesmo todo o conhecimento que eu tenho dentro de mim, o que está faltando ainda? Eu aí me descobri autista, não foi fácil ter o meu diagnóstico, né? Tive que passar por 3 profissionais, tive que passar por 2 psiquiatras, ainda teve suspeita ali de outros diagnósticos, né, por ser mulher ali, alguns comportamentos não são bem... São classificados separadamente, né? A mulher tem que ter uma postura X, se ela não tem, então pode ser um outro tipo de transtorno, né? Sim. Pode ser um outro tipo de comportamento, né? Então, eu falei assim, eu vou aprofundar mais nessa pesquisa, né? E o meu público maior hoje são mulheres. Tem o público masculino, né? Mas aí eu consegui também perceber que, opa, tem um elemento no nível 1 que nos outros níveis não tem, eu vou falar sobre isso, eu vou explicar um pouco sobre os níveis e a evolução deles, mas é o sofrimento oculto, né? A gente tem consciência que tem certas dificuldades, porém a gente também tem consciência que a sociedade vai nos julgar por essas dificuldades ao mesmo tempo, e aí a gente tem que dar um jeitinho de esconder isso. Aí que vem o perigo, né? Então, aqui eu quero que, durante a live, vocês podem comentar, vocês podem compartilhar algumas experiências, né? Eu acho que eu como psicóloga, eu consigo separar um pouco o que eu observo de cada público, né? Eu meio que monto um gráfico na minha mente, ó, pode ter pessoas assim, como pode ter pessoas assim. Posso falar um pouquinho da minha experiência, Sim. mas eu quero que seja um bate-papo aqui, tá? Até a Ângela também pode falar, bem tranquilo. Perfeito, obrigada, viu? Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o Nelson Murilo, que chegou, membro do canal também. Seja muito bem-vindo, Nelson, que bom que está aqui. Larissa Bebel, olha, membro do canal, aluna dos cursos, e também está no espectro junto conosco, né? Então tem. Nossa, a gente vai se divertir aqui, porque estamos em casa. É tão bom a gente se sentir compreendido, né? Nessa questão. E hoje eu acho que a tônica da live vai permear isso, a questão da compreensão e do respeito, né? Exatamente. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, mas eu acho que tá. Não vai me cortar tanto, não. Tá. Bom, vamos lá. O que é autismo para quem está chegando no canal, às vezes não tem nenhum parente autista, ou tem e quer conhecer um pouco mais, né, quer saber. É um transtorno do neurodesenvolvimento, mas o que é isso, Luanda? Né? Então, transtornos do neurodesenvolvimento, então tem transtorno de déficit de atenção, transtorno do neurodesenvolvimento, a dislexia, altas habilidades, não está no DSM, não é um transtorno, mas é uma condição, a pessoa nasce com essa, a gente fala, uma configuração diferente das outras, algumas habilidades, nasce com uma assincronia, isso que é importante definir para vocês, tá? Então, assincronia nas habilidades de desenvolvimento. Uma pessoa típica, né, uma criança típica, um adolescente ou adulto, conforme a faixa de desenvolvimento, essa pessoa ela vai desenvolvendo de maneira bem distribuída as habilidades como socialização, questões de autocuidado pessoal, questões da função executiva, né? Então ela vai desenvolvendo questões intelectuais e cognitivas, então isso vai ficando com uma sincronia. Então você vê uma criança, vamos lá, com 6, 7 anos, ela vai conversar assuntos que normalmente tem nesse universo. Certo. E aí fica mais fácil socializar, fica mais fácil se sentir integrado nesse ambiente, e ele recebe, digamos, tem as correções do ambiente social, sim, porque ele está desenvolvendo, mas ele, de maneira natural, consegue captar aquilo, ter essa percepção, aprender, desenvolver e reproduzir.
vai ter o sofrimento, vai ter a ansiedade? Vai, mas ele consegue equilibrar isso, tá? Ele sempre vai estar em algum grupinho ali, tudo. Tá. Quando é um transtorno do neurodesenvolvimento, o que pode acontecer? Pode ser assincrônico. A pessoa desenvolve muito bem a questão cognitiva, o intelectual, a aprendizagem, porém não desenvolve muito bem a fala. Uhum. Isso em todos os níveis, tá? Certo. O que configura hoje para fazer o diagnóstico, para fechar? Então, tem que ter um prejuízo na comunicação social, isso em todos os níveis, tá? E aí, conforme o nível, vem a intensidade. O que seria a comunicação social? Não é só a fala, e sim como se desenvolve essa fala, né? Na questão não verbal. Então, às vezes a pessoa ela tem uma comunicação verbal muito boa, bem organizada, né? Ela consegue respeitar os turnos durante a conversa, ela não é prolixa, né? Ou é prolixa numa quantidade bem menor. Só que muitas vezes ela não consegue perceber na expressão e no corpo da outra pessoa, né? Entre eles comunicando, o que essa pessoa quer transmitir. E, claro, isso vai impactar muito na questão da interação social da outra pessoa. Porque se você, como adulto, como criança, ainda criança, Ângela, essa parte da comunicação não verbal, ela vai sendo treinável, porque sempre o adulto ele vai sinalizando. Olha, se você sair na rua e uma pessoa ficar olhando você dessa maneira, ou tocar, ou te convidar, ou se aproximar muito, tome cuidado. Mas e quando os pais são neurodivergentes ali? Talvez eles não tenham essa percepção para transmitir também. Ou na questão cultural, que é muito importante dizer, se a pessoa não teve uma instrução para passar essas informações para os outros familiares, né, que a gente fala que é uma deficiência cultural ali, né, não está no DSM, mas infelizmente tem isso, essa pessoa ela vai ficar mais vulnerável ao ambiente. Muito mais vulnerável. Então, a comunicação não verbal ela é muito importante. E as pessoas autistas, vamos pegar nível 1, elas acabam copiando isso e aprendendo um padrão. Só que eu vejo que é um padrão muito fechado, assim. Ó, é esse padrão, então é só isso. Porém, tem todo o envolto ali, né? E os outros percebem. Percebem e usam disso. Com certeza que percebe. Percebem e não sinalizam. São poucas pessoas que sinalizam ali, né? E aí é os anjinhos da guarda ali, né? Assim, olha, a pessoa falou que eu realmente me expresso de uma maneira diferente e isso não está sendo bacana no grupo. Então, tem essa parte da comunicação e tem os padrões rígidos repetitivos. Você quer falar? Viu, Luanda? A Larissa falou assim que às vezes os nossos pais agem dando bronca. Que daí é assim que eles cerceiam, né? A comunicação na base da bronca. É claro, porque é natural para uma pessoa que não é neurodivergente, que não é autista, falar assim, como você não conseguiu perceber que aquela outra pessoa, sei lá, estava tentando pegar um objeto de você, ou estava te rodeando para algo. Como você não conseguiu perceber que você estava falando muito e seus colegas já estavam indo embora? Ou cortou o meio da conversa. Então, infelizmente, vamos pegar aí há 20 anos atrás, normalmente são os adultos que eu atendo são da década de entre 70, 80 e 90. De vez em quando vem alguns idosos ali, e aí a gente também tem que ver a situação social que eles viveram, né? A gente tem que levar isso em conta. Então, era através da punição, Larissa. Infelizmente, era assim que a gente chama a comunicação agressiva. Comunicação assertiva, ela tem muito pouco tempo, né? Hoje se fala comunicação não violenta, né? Mas não existia isso. Ou é a permissividade, tudo bem, né? Você pode tudo, isso também é negativo no autismo, porque tem que ter um sinalizador, porque senão a pessoa não sabe como agir. Não é que você forçar uma pessoa a ser típica, mas você tem que dar o caminho para a pessoa saber, é o direito dela, né? Como tem que agir.
e tinha essas punições, e essas punições eu digo que acabam intensificando os sintomas ali dos aspectos emocionais e da própria socialização mais tarde. Uhum. Aí o nível 1 sabe descrever isso muito bem, né? O excesso, e causam traumas, né? Causam muito traumas ali nessa socialização, essa punição, né? Essa correção, que hoje tem canais falando como corrigir, hoje eles usam o ABA e outras formas da psicologia, como ensinar, como falar, né? Uhum. Mas antes não existia isso, né? Então, quando eu falo nível 1, geralmente são pessoas que receberam um diagnóstico há menos de 8, 5 anos. No DSM, o síndrome de Asperger, né, que hoje não se usa mais essa nomenclatura, né? Hoje tem as configurações no nível 1, né? Com prejuízo na comunicação leve ou ausente, ou sem deficiência intelectual. Sabe quando que surgiu? 2013. Muito recente. É muito recente. 2013, a internet ainda estava, né, no início. O Instagram, eu nem sei se existia naquela época. Devia existir, eu não mexi. Eu não mexia. No Facebook, ou seja, na internet no geral, não tinha esse conteúdo. Eu lembro, na época da faculdade, eu tive uma aula sobre autismo, e aí uma colega foi numa instituição, era nível 3 ali, e eu peguei uma vez uma revista da Cult, e aí tinha uma reportagem pequenininha falando sobre Asperger, e direcionando a pessoas que têm excelente habilidade em matemática. Ponto. Eita! Era só isso. Era só isso. Nunca eu ia me encaixar. Então eu falei, eu até brinquei, você, olha só, né? Então era muito pobre de informação. Então hoje a gente está tendo uma riqueza e isso aumenta os números de diagnóstico. Uhum. Isso aumenta os números de diagnóstico. Está tendo mais profissional se especializando para atender os adultos. Isso também contribui. E claro, né, vai ter profissionais ali que sempre vão tentar fazer comentários ali ou indagar o porquê dessa explosão. Porque antes não tinha. Assim como hoje se fala muito sobre narcisismo, né? Antes não se falava. Hoje está falando sobre outros transtornos. Então, é interessante. Então, voltando, o que é essencial hoje para até diferenciar de outros diagnósticos? Prejuízo na comunicação social, e aí ele vai interferir na interação. Se você não se comunica bem, obviamente, você não vai conseguir ter uma manutenção das suas interações ali. Certo. Né? Vai ter que ter um suporte. E os padrões rígidos e repetitivos? Então, vem os rituais dentro da rotina, né? A maneira, o padrão rígido como você quer organizar e planejar todas as atividades, e aí vem regras até ligadas à questão de ideologia, morais, como tem que ser uma amizade, isso pesa muito, como tem que ser um relacionamento. E, claro, na cabeça do autista, não tem que ter erro, porque ele calculou muito bem. Ele calculou muito bem como tem que ser. Ele tem uma... A inflexibilidade, ela, quando não trabalhada, ela acaba contribuindo para se diminua essa reciprocidade entre as pessoas. Porque no relacionamento você vai se frustrar com as pessoas. Sim. Intensidades, claro, né? E aí você rompe essas amizades, não pede ajuda, né? Então isso contribui ainda mais. Então tem treinamentos, atividades que ajudam a melhorar isso. Então esses são os dois carro-chefes, né, que a gente elege. Aí depois tem questões sensoriais, hipossensibilidade e hipersensibilidade, lembrando que isso pode ser separado, tá, pessoal? Tem pessoas que só têm a disfunção do transtorno sensorial e não tem autismo. Mas no autismo é quase que 90%, 80%. É muito. Uhum.
Então, imagina uma pessoa que tem uma dificuldade em entender a comunicação do seu grupo ou com seu par, tem uma rigidez e, para completar, ela tem uma hipersensibilidade. A hipo até que não atrapalha tanto, tá? Dependendo do caso. Mas a hipersensibilidade, a som, a luz, então pega um ambiente que tem tudo isso misturado. Uhum. Dificulta, né? Que essa pessoa... Bastante. E essa pessoa muitas vezes não sabe o porquê disso, tem estereotipias para se autorregular, né? Os teens, aqueles comportamentos repetitivos, dependendo ali, ela não consegue, como se diz, esconder isso ou disfarçar. Uhum. Né? Eu tenho um transtorno de escoriação, que é tirar pedaços do dedo em volta, né, da unha. Isso aí é muito, muito tempo que eu estou aos poucos conseguindo controlar, mas é muito difícil. Sim. Porque ele entra automaticamente, às vezes a pessoa não percebe, tipo, olha, eu preciso me regular de alguma maneira, só que eu não posso sair desse ambiente agora. Uhum. Tem que cumprir essa regra aqui. E aí vai para o corpo. Então, aí são estereotipias que a terapia ali, ou até medicações, no próprio transtorno de escoriação, né? Que usam medicações referentes ao toque, ajuda a diminuir. Mas é um sofrimento para a pessoa. Claro que no nível 3, no nível 2 ali, as estereotipias são mais visíveis, são mais frequentes, e isso faz com que uma pessoa olhe ali para uma criança, ou até para um adulto, para um adolescente, né? Adulto é um pouco mais difícil de a gente ver na rua, mas adolescente, sim. Esse, sim, tem algum tipo de transtorno. Olha o comportamento dele. Sim. Fica esse estereótipo de... O autismo aqui no Brasil, por lei, é considerado como uma deficiência, né? Então, o que é deficiência? As pessoas, não entendem que tem graus. A deficiência intelectual tem graus também, não é só a severa. Tem pessoas... Eu já conversei com pessoas que prestaram concurso ali de ensino médio e trabalham em atividades manuais, algumas atividades intelectuais, né, a qual consegue executar, mas estão dentro do espectro da DI, né? No autismo tem isso também, só que a camuflagem, o mascaramento, isso está dentro do DSM, claro que não com esses termos, né? Lá diz assim, né? Esses sintomas podem surgir ou aparecer, né, em outras etapas da vida, conforme as demandas vão aumentando. Então, pode ser que o nível 1 ali, se você teve um bom suporte familiar, ou o que acontece? Se a família acaba ajudando a mascarar quando tira responsabilidades da criança ou do jovem para fazer uma atividade. Deixa que eu faço. Aí chega, o jovem vai morar sozinho, o adulto, né? Já ou vai era. fazer uma atividade, não consegue. É. Tá vindo muito caso assim. E é nível 1, não consegue. Então, você faz toda a avaliação da parte intelectual, cognitiva, motora, pergunta que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade motora, né? Então, não, mas a minha mãe, eu era um pouco devagar para fazer as coisas, quando eu vi, ela já fazia por mim, então não precisava brincar, eu só precisava estudar. E aí, esse ser humano vai morar sozinho, vai querer ter a sua independência, só que a independência, no todo, ela conta com essas funções executivas, né? De Exato. planejar uma atividade, saber como executar, saber como gerenciar as contas, saber como ministrar a própria medicação, muitos não conseguem, ministrar a própria higiene, né? Não desenvolveu autonomia, né? Não desenvolve autonomia, não desenvolve. Os pais não tinham diagnóstico, é isso que eu acho interessante. Não tinham diagnóstico, não tinham porquê, mas é aquela cuidado, falou assim, não, deixa que eu faço, e aí geralmente são pessoas um pouco mais com perfis ansiosos,
ou também são pais ali neurodivergentes, tem isso também. Tipo, tem que fazer desse jeito, então deixa que eu faço aqui, deixa que eu organizo a sua rotina, né? Tem isso também. Para ter o controle do ambiente e da situação, né? Muito. Que a coisa de ter que ser feita da mesma maneira que considera que deve ser feita. Aí não Exatamente. delega para o filho, né? Já teve casos que falaram assim: olha, os meus filhos têm que dormir tal horário. Colocar para dormir. Então, pequenininho, ok, né? Só que isso foi se estendendo e as crianças já tinham 7, 8 anos, tem que acordar o horário X. Quer dizer, tá vendo? Tá controlando a rotina através de horários ali. E eu falo, tá, mas qual que é o objetivo disso? Não conseguia dar uma explicação coerente daquilo. Não, porque eu quero que seja assim. É melhor para que eu acorde e veja que está acontecendo dessa maneira. Então, isso acontece nas atividades também. E aí, a rigidez ali dos pais passam para os filhos e eles não sabem o porquê. E aí, quando você chama para uma entrevista, a Angela fala assim, não, mas meu pai e minha mãe fazia isso também. Tipo, vai passando. Mesmo assim, mesmo porque o autismo é genético, né? A causa é genética. Então, é muito provável que pelo menos um dos pais tenha, né? Um dos pais, pode pular de uma geração para outra, tipo, às vezes um avô tinha, e às vezes o pai não tem ali, nem a mãe, mas pula para o neto. O irmão mais velho ou a irmã também pode acontecer, tem muito caso ali. Eu tinha 5 irmãos, mas tinha um que eu me dava melhor. Aí eu falo, deixa eu entrevistar esse, para ver como ele é. E aí vai falar assim, eles têm características neurodivergente, pode ser autista, pode ser transtorno de déficit de atenção, pode ser autoestabilidade. Todo esse pessoal se dá bem. A turma se junta, né? Essa turminha se dá bem. Quando vai ver, eles conseguem ali na comunicação, no jeito deles, se dá bem. Não é só autista com autista. Tanto é que tem uma teoria criada da dupla empatia provando isso, né? Acho que eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, mas depois eu posso colocar aqui o link. Falando, né? Foi um sociólogo que também é autista, desenvolveu e ele observou ali como a comunicação entre esses neurodivergentes era muito mais eficaz e empática do que pessoas que não tinham neurodivergência. Por quê? Porque eles não exigem contato visual. Eu nem prestava atenção se a pessoa está fazendo contato visual comigo ou não, eu só falava. Aí depois eu fui perceber, falei assim, existe isso também? Isso não fazia falta para mim. A organização do discurso. Então, por exemplo, eu sei quando uma pessoa está tendo dificuldade de organizar as ideias, e aí eu consigo me concentrar um pouco mais para organizar na minha mente como é que eu vou processar aquilo. Então, a minha tolerância é um pouco maior de uma pessoa que não tem essa empatia. Porque em alguns momentos eu também já tive dificuldade de organizar a minha ideia. E aí eu me coloco, essa pessoa está passando por isso aqui, deixa... Então, essa questão de você conseguir sentir ali, através da expressão, da comunicação, da pessoa, como se relaciona, e isso acaba unindo mais a explicação. Então, uma explicação mais direta, uma explicação mais socrática daquilo, ela tem bem mais a ver, é bem mais coerente para mim do que uma explicação recheada de linguagem, de figura de linguagem. Sim. Claro que eu vou conseguir interpretar a figura de linguagem, tá? Não é porque é nível 1 que não vai conseguir interpretar, mas vai vir várias imagens ali. Isso, cada imagem que eu tenho que parar e falar assim, não, opa, não é isso, calma, interpreta, é um corte na minha mente ali, né? Então, e não é necessário isso, né? Tem coisas que dá para você transmitir a mensagem de uma maneira bem direta, ser mais assertivo. Então. Sobre a linguagem, deixa eu só falar um comentário que tem o Cleverton Nepomucena que comentou assim:
Meu sobrinho tem autismo, ele possui 6 anos e o pouco que fala se comunica só em inglês. Exatamente, é. Tem uma questão, Cleverson, que se chama hiperfoco. Eu já vi algumas crianças que têm hiperfocos em línguas, aprende com muita facilidade, e aí faz associação. Então, eu já tive contato com uma menininha, eu vi isso, eu achei muito interessante. Ela ficava em looping, assistindo os vídeos em inglês sobre o vocabulário dos animais aquáticos. Ela tinha hiperfoco em animais também. Nossa. Então, ela sabia tudo. Então, eu brinquei, eu levei um brinquedinho com vários animaizinhos ali, falei, qual que é esse? E ela ia falando todos, 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 todos. Assim, olha só. Só que ela só fazia só isso, né? Ela se dedicou ali. O cérebro, quando está em hiperfoco, Cleverson, ele apaga tudo que está em volta da pessoa. A pessoa fica quase que em estado de transe ali, hipnotizada. Então, muitas vezes esquece de comer. Quando é criança, o pai tem que ficar lá, vem comer, vai tomar banho, né? Quando é adulto é pior, porque daí não tem ninguém para fazer isso, né? Ou tem, né? E a pessoa às vezes acaba se estressando mais, né? Assim, como, né? Não, se torna quase que irresponsável pelos seus afazeres fora daquele tema de interesse, né? E como tem a questão de o nível de atenção, ele foca, parece que quase que 100% naquele tema. Quanto mais você vai estudando ele, mais você quer aprender sobre, você vai expandindo o seu hiperfoco. Então, sim, pode acontecer sim. Só que aí o que acontece? Ele só quer conversar, é isso? Com as pessoas em outra língua? Pelo que deu para entender, ele fala, se comunica só em inglês. Só em inglês. Que ele não se comunica, pelo que eu entendi, em português, né? Então, aí é o fato que isso, se não bem trabalhado nos ambientes, se ele não frequenta uma escola bilíngue ou ambientes que as pessoas só falam em inglês, ele vai perceber que ele vai ficar muito mais ligado ao instrumento de hiperfoco, aos vídeos, aos livros, e vai diminuir a interação social dele. Sim. É sempre bom colocar ele em contato. Tem hiperfoco em inglês? Vamos colocar num curso, numa escola, ou vamos conversar com ele, aprende um pouquinho. Uma escola bilíngue ajuda, né? Uma escola. Só que aí tem que fazer a questão o hiperfoco, ele é interessante porque ele tem duas faces, né? Ele é atrativo para a pessoa neurodivergente, só que ele pode ser perigoso quando isso ultrapassa a realidade dele. Uhum. Porque o que acontece, Cleverson, quando adulto, vou te contar um segredo. O autista adulto, quando ele tem algum problema, ele pode recorrer ao hiperfoco também. E aí ele esquece de pedir ajuda para o outro. É uma válvula de escape. E aí ele vai ficando com mais inabilidade para enfrentar aquela situação, problema. Uhum. Porque se é um hiperfoco, sei lá, num tema aleatório que não tem nada a ver para ajudar aquela situação, a pessoa ela vai continuar naquilo, porque gera prazer. Uhum. Agora, o inglês, nesse caso, não entraria também num estilo de comunicação alternativa? Então, mas aí o estilo de comunicação alternativa, Ângela, ele é funcional a partir que as outras pessoas ao redor compreendam também. Aí a minha pergunta se esse menino de 8, qual a idade dele? 6 anos, tem contato só com pessoas que compreendam essa língua inglesa? Sim, só que ele vai na escola, eu creio que não é todo mundo que fala inglês na escola que ele frequenta. Verdade, realmente. Isso também. Tá? Uhum. Então, é legal pegar esse hiperfoco e trabalhar ele, porque ele pode ser uma futura profissão. Olha que legal. Pode ser uma vai virar professor de inglês. Ele vai aproveitar e tem vários caminhos para isso. Muito bacana. Pode pegar isso para
ensinar outras crianças ali. E aí ele vai ver, olha que bacana, né? O seu hiperfoco, ele ajuda nisso, mas vamos trabalhar outras coisas também, é expandir. Uhum. Agora, a comunicação aumentativa e alternativa, geralmente é usada para pessoas não verbais ou tem uma oralidade muito limitada, né? Certo. E aí vem através ou de imagens, e aí se coloca os pronomes, os verbos, os indicativos, né? Pode ser feito ali por uma tecnologia baixa, que a gente fala que é construir ali com os papéis, as imagens, fotografia é a melhor escolha que se faz, ou pelo tablet, né? Aí tem os packs, né? E aí vai se montando os packs. Então, uma conversa, se, por exemplo, a criança tem uma apraxia muito severa na fala, ou um mutismo, também pode ela vai se comunicar com as pessoas que dão suporte a ela, pode ser os pais, pode ser o acompanhante terapêutico na escola, os professores, através desse instrumento. E esse instrumento, ele também tem que ser acessível e explicado para quem está interagindo com ele. Certo. Posso Entendeu? mostrar aqui as imagens para o pessoal saber o que é esses Claro. cards? Eu achei aqui na internet, por exemplo, vocês, quem tem interesse, às vezes até ajuda o Cleverton, né? Legal. Que se você coloca no Google, né, cartões de comunicação autismo, né, já vai sair essa parte de comunicação, né? Tem de chaveiros, as peças, os cartões, né? E você pode até fazer em casa com as crianças, né? Que talvez até seja uma ajuda para a comunicação em português, né? Isso, pode colocar até traduzido, viu, Cleverson? Pode colocar inicialmente algumas palavras em inglês e fala para ele, fala inglês e português quando se quiser comunicar, que quer sair ou quer comer algo, para ir flexibilizando ali no Ajuda, né? Às dia a vezes dia dele. ajuda. Até o Cleverton colocou mais uma questão aqui, ó. Meu filho tem TDAH e é extremamente inteligente, porém ele está medicado há 8 meses, pois não conseguia focar. Ele tem habilidades excepcionais, altas habilidades, né? Ah, ele tem altas habilidades junto. Sim. Sim. Então, aí tem a questão do foco, né? Quem tem altas habilidades, às vezes precisa dessa questão da medicação, né? É isso? Isso, para algumas pessoas tem a questão da medicação, se realmente não consegue focar, sustentar ou alterna muito. Aí tem outra questão, Cleverson, o hiperfoco normalmente no TDAH, ele é temporário e rápido. Então tem aqueles picos de energia. Nossa, eu amo esse hiperfoco aqui. Aí explora tudo sobre esse hiperfoco e aí depois fica escasso esse tema, essa temática, já migra para outra coisa. E aí tem que tomar cuidado com quando vai para o trabalho. Opa! Se não for uma atividade criativa, a qual você pode ter uma diversidade de trabalhar com um tema de formas diferentes, essa pessoa ela pode cansar mais rapidamente disso, pode abandonar. Sim. Muito comum ver. Então, na faculdade, entra uma pessoa com altas habilidades, TDAH. Então, se não tiver professores, ou não tiver uma metodologia que impulsione aquela pessoa, que gere adrenalina, né, que tem que gerar a questão do conhecimento também gera adrenalina, não é só Com certeza. não é só chocolate e vícios, né? Mas o conhecimento, algumas pessoas, principalmente altas habilidades, gera aquele prazer. Então, imagina uma faculdade que o professor sabe menos do que ele próprio ali, que já devorou. Normalmente são pessoas que, antes de ingressar no primeiro semestre, já devoraram todos os livros que tem, já leram sobre, e aí vai com aquela expectativa, tipo, eu vou aprender mais. Só que fica na revisão, por quê? Porque o professor, ele tem que ministrar uma aula que atinja todo mundo. É. Então, tem pessoas que têm uma dificuldade de absorver o conteúdo, tem pessoas que absorvem conforme vai sendo ministrado, né? Que é uma forma mais. É a forma natural, né? Que se dá. E altas habilidades têm um insight muito rápido para aprender aquilo. Consome muito rápido ali, né? Consegue. Então, é aí que
Você entendeu? Acaba tendo essa distonia ali, né? A Uhum. pessoa se frustra, e aí é algo importante. Trabalhar a questão emocional desse público, seja do autista, das altas habilidades, do TDAH, a sincronia está aí também. Então, muitas Ah, vezes a parte sim. emocional, ela não coincide com uma pessoa da mesma idade dela. Então, às Uhum. vezes seu filho, ele tem 6 anos, pode ser que o emocional dele esteja 2, 3 anos um pouquinho atrasado. Ele desenvolve de maneira mais lenta, tá? Isso Entendi. também. Nossa, é muito detalhe, né? Às vezes eu acho que é por isso, não sei se é isso, né? Mas eu tenho a impressão de que é por ter tantas questões, tantas variáveis, que é tão mal compreendido esse transtorno diante da sociedade. Porque eu sei que eu estou enchendo essa aqui. Se eu Não, pode estiver falar. bolando, Pode você falar. pode me mandar aquela boca, você fica à vontade, tá? Você está em casa, Luana. Mas é verdade, é que às vezes eu me perco. Eu sou prolixa, eu tenho essa dificuldade, né? Mas a coisa de a forma como a gente se expressa, a forma como a gente se coloca e a forma como processa as ideias na mente, às vezes não faz sentido para quem está ouvindo, ou às vezes incomoda as pessoas, porque não é apresentado como todo mundo faz nas redes. Então, como eu me exponho muito nas redes, eu recebo às vezes mensagem do tipo: por que você fala que você é autista? Por que você enfia isso no meio das tuas pesquisas? E para mim, eu não consigo me compartimentalizar, eu não consigo dizer esse canal é só de Bíblia, esse canal é só disso, esse canal é só daquilo, porque eu sou tudo isso. Sim, é. É porque quando você está falando do conteúdo sobre teologia, Bíblia, o seu falar autista vai estar lá no meio. A sua explicação vai estar lá no meio. Uhum. Não tem como separar isso. E é outra coisa importante, né? É o questionamento das pessoas falar, nossa, mas tá num lugar ali que parece que quer forçar ou quer, como eu posso dizer, sensibilizar os outros. Uhum. Tem pessoas que fazem isso para sensibilizar ali, mas claro, estão em outros momentos, tá em outro momento de vida, né? Então, às vezes não tem uma aceitação. Eu vejo em redes sociais, às vezes até falando mais sobre questões emocionais e pessoais de vivência do que o próprio autismo, e acaba misturando isso. Uhum. Aí eu falo, isso aí não é autismo, isso aí é algum conflito que teve ali na infância, alguma situação ali restrita, e a pessoa acaba configurando isso, né? Então, eu fico com muito cuidado de ver essa pessoa está produzindo um conteúdo que vai colaborar para a outra compreender que estou expressando a minha rigidez dessa maneira, mas Exato. nem por isso eu estou tentando te sensibilizar, eu estou passando um conteúdo além disso, como Uhum. profissional, A né? forma de se expressar, né, muitas Forma de vezes, se expressar. é muito complicado. E a forma que o autista se coloca no mundo também tem as barreiras para ele na sociedade. A sociedade não é acessível para Não, deficiências invisíveis também, né? eu digo uma coisa, nunca vai ser, tá? Nunca Hum. foi e nunca vai ser. Eu converso com meus pacientes assim, eu recebi o diagnóstico, vou falar para minha família, eu vou mudar tudo ali que eles me julgaram por anos, aí eles vão me respeitar agora. Não, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou falar e tudo vai mudar. Falando, não é bem assim, não é bem É, assim. coitado. Calma, né? Porque às vezes a pessoa não está tendo mesmo acesso ao conhecimento sobre você, É. né? E aí fica difícil para o outro ver a mudança ali. Uhum. Tem pessoas que não aceitam a mudança do outro muito bem. Assim, É verdade. vai mudar, então pode ser que essa pessoa se relacione comigo diferente ou se afaste, né? Uhum. Então, porque tem um ganho, né? Infelizmente, o autista ele traz um ganho para as pessoas que estão em volta. A falta de assertividade dele, a dificuldade de dizer não, para algumas pessoas, isso é ótimo. É.
Quando ele aprende a dizer não, ó, até tatuei para aprender, ó. Eu Então, tatuei para aprender a dizer não. Agora eu digo mais não do que sim. exatamente, é. Você entendeu? Então muda isso, né? E aí as pessoas falam, mas sempre foi assim, agora está fazendo. Antes do meu diagnóstico, eu não fazia tanta estereotipia, fazia mais interna, né? Tinha a questão de morder a bochecha, né? Às vezes também de ficar machucando a unha, mas tudo muito escondido, né? Uma tensão no corpo, né? Agora eu tenho mais liberdade de fazer perto de pessoas que eu sei que eu posso fazer. Com algumas pessoas eu ainda não tenho essa liberdade, não tenho essa vontade de fazer, porque eu não desgasta. A explicação também desgasta, né? Mas aí eu não. Por exemplo, eu tinha uma estereotipia de ficar tremendo a perna, nem chega a ser uma estereotipia, né? Como se fosse uma questão de ficar quase um estado de trauma ali, né? Eu estava dirigindo, aí eu tinha que fazer algo, e aí eu ficava assim, e eu ficava batendo na minha perna, eu falava, não posso fazer isso, né? O que está acontecendo com o meu próprio corpo? Eu não tenho controle dele. E aí, depois que numa live que eu vi, falou assim, não, olha, isso é normal acontecer em algumas situações, né? Uhum. Que bom. Então, hoje, quando acontece isso, é difícil acontecer, eu já busco recursos, né, que eu aprendi ali, isso é muito importante, só em terapia você vai ter acesso. Às vezes o hiperfoco ajuda nos recursos, né? É interessante que mulher tem muito hiperfoco em comportamento humano, técnicas de relaxamento, e de maneira instintiva acaba usando isso para se autorregular. Bem interessante. Então já chega e fala assim: o que você se usa para se autorregular? Ah, eu uso essa técnica de relaxamento aqui. Que ótimo, né? Então a pessoa ela viu essa dificuldade e ela conseguiu lidar com isso. Né? Eu estou usando a pintura, eu estou pintando. Eu comprei livro de pintar Pintura. para eu me autorregular. Quando eu estou muito nervosa, eu pego meu livrinho aqui para pintar. Exatamente. A arte em si, ela é um autorregulador ali de qualquer transtorno. Né? A gente brinca, né? Qualquer transtorno ali, você pode ver que algum artista ali vai ter alguma coisa diferente, né? Porque usa isso como forma de regulação e de expressar suas emoções também. Sim. Eu não consigo falar, mas através da música eu me expresso muito bem, através da pintura, através da escrita. Muitos autistas escrevendo livros, através de poesia. Né? Então, como diz o tema, né? O autista ele pode habitar o lugar que ele quer e ele merece ser respeitado por isso, porque o autismo ele só é uma faceta, tá? Que a pessoa apresenta. Tem um ser humano ali dentro. Às vezes eu vejo nos vídeos as pessoas, eu sou autista, e aí a pessoa não consegue. Mas quem é você? Quem que é a Ângela, além do autismo? Quem que era a Ângela antes de descobrir que tinha autismo? Muitas vezes a pessoa ela não consegue se descrever, ou se descreve de maneira negativa, mas é porque o ambiente fez com que a pessoa pensasse que era assim. Tipo, eu falei assim, eu não tenho referência positiva. As pessoas falavam isso de mim, tá? Mas tem aprendizagem aí, tem habilidades, tem valores que você cultiva, tudo isso faz parte da sua personalidade, do seu ser. Sim. Então, eu sempre, em algumas devolutivas, eu comento isso, né? Algumas não, todas, né? Eu falo assim, ó, o autismo é só uma parte ali. Né? Então, que desestabiliza, né? Fala assim, não, mas eu sou só isso, né? E às vezes tem, como se diz, comentários ou experiências vindas de outras pessoas que não obteve sucesso. Não, calma aí, né? Assim como transtorno de déficit de atenção, tem pessoas que obteram sucesso ali, mesmo com transtorno. Então, é assim, quando você aceita que tem uma condição diferente, aceita que meu cérebro pensa de maneira diferente, eu me comunico de maneira diferente, algumas pessoas podem ficar incomodadas com isso, é o direito delas,
Assim como você também pode ficar incomodado com algumas pessoas. Não é porque é tipo que vai ter habilidades sociais 100%. Muito pelo contrário. É. Muito pelo contrário. Né? No trabalho, valorize todas as suas formas de se expressar ali, tentativas e execução. Você, como pessoa atípica, com certeza está muito mais ligada à qualidade do seu trabalho do que à quantidade, como os típicos costumam fazer. Uhum. Só que eles não falam isso, tá? Eles não vão falar isso. Né? E aí tem aquela questão de competição no trabalho também, né? Quando você fala ali que tem uma condição, o outro fica, ué, mas no preconceito dele, ele fala assim, como assim ele pode estar produzindo mais do que eu, tendo essa condição? É. Então, o mecanismo ali, aí eu vejo como uma inabilidade, uma falta de caráter também, é mais uma falta de caráter, né? É desestabilizar o outro. E aí vem, não tem cara de autista, não, tá usando isso como muleta. Já vi profissionais atendendo ali pessoas, falando assim, não, tá usando como muleta isso, não tem diagnóstico. Assim, como não tem? Pois é. Então, sempre respeitar o que você sente, o que você acredita, independente do transtorno que você tenha. Né? É se autorrespeitar primeiro, se autovalorizar, porque aí sim você coloca um limite, né? Você, o não, igual a Ângela tem na mão ali, vai colocar na sua mente. Ó. Esse Aqui aqui não vai. ajuda pra caramba, isso aqui. Né? Mas tem sim. Essa questão do trabalho, das redes sociais, né? A Tabata mesmo, né, na rede social dela, ele vive fazendo comentário, e é interessante que até profissionais eles provocam ela, Uhum. né, do mundo atípico ali, né? Eu até brinco, assim, mas quem foi chamada para fazer entrevista ali com o Taz na Rede Cultura foi ela, não foi o profissional, né? E aí ele está atacando por quê? Né? Então eu fico pensando que, tipo, isso acaba enfraquecendo, Ângela, a própria comunidade autista, né? Porque Com você vê um certeza. profissional que atende autistas, né? Crianças ali, fazendo referências que, eu não diria, né, que eu tenho nível 1, né, para não ter comparação. Vamos lá. A comunidade ela cresceria mais, ficaria mais forte se essa questão de comparar níveis, que não existe esses níveis, é uma nomenclatura ilustrativa para pessoas ter uma referência e conseguir conduzir a própria vida com mais autonomia, né? Não tivesse essas comparações e a pessoa olhasse o que eu preciso, que tipo de suporte eu preciso aqui agora, seja nível 1 ou seja nível 2. Sim. O 3 ele sempre vai ter, o 3 e o 2 sempre vai ter o aparato dos pais ou de um cuidador. Uhum. Claro que uma pessoa que tem nível uma criança, ou até um adulto ali, né? Um nível de suporte que necessita mais, muitas vezes eu entendo que ela se sinta sozinha, porque ela vai ter que dar conta de condições que as outras pessoas elas têm medo ou não querem entrar em contato ali para ajudar. Uhum. Né? E aí, quando você compartilha isso com uma pessoa que tem a mesma experiência, fortalece. Então, use a comunidade para compartilhar a experiência, não só com outra mãe, mas com pessoas ali. Não é porque nível 1 que, é nível 1, mas se comunica bem, não vai saber do meu sofrimento. Não, mas calma. Talvez a maneira de se comunicar ali, a pessoa possa, né, dar algumas dicas, algumas informações que vai ajudar. Uhum. Né? A maneira de compreender o mundo. O padrão de rigidez ele vai ser igual para todos. O que muda ali no DSM ali, ou na vida real é a intensidade. Sim. É a intensidade disso. A maneira como você vai estimular e ensinar regras ela vai ser igual para todos. Às vezes você vai ter que usar a imagem para um, às vezes vai ter que verbalizar mais para o outro. Vai ter que usar uma referência mais assertiva. Olha, se você fizer isso, vai ter que sempre dar uma consequência, né?
É uma Uhum. explicação mais científica, vai acontecer dessa maneira. Vai ter que ser mais direto com todos, não é só com um. É, Então, quando você compartilha essa experiência e não fica competindo, o meu sofrimento é maior que o seu, o sofrimento é igual para todos. Claro que existe uma expectativa, existe toda uma questão atrás ali com os cuidadores, né? sim. Mas é importante, cada nível tem uma evolução dentro do próprio espectro ali. Então, vamos pegar uma criança que nem o Cleverton, né? Que falou aqui. É o Cleverton, uhum. Cleverton, então, se você começar a estimular ou buscar profissionais ali, né, para ver essa ampliação de hiperfoco e fazer com que ele busque outras maneiras de se comunicar, às vezes pode ser que não Ah, seja do sobrinho. verbalmente, Uhum. para ter um contato com outras pessoas, ou com pessoas que também sejam neurodivergentes, assim como ele, já é uma evolução dentro do próprio nível. As pessoas não Uhum. avaliam isso, as pessoas avaliam assim, passar do nível 3 para o 2, depois para o 1. Não é assim que acontece. São raros os casos que acontece isso. Uhum. É valorizar a evolução dentro do próprio espaço ali, né? Se são pequenas, você reforça isso. Né? Na comunicação, às vezes parece que a criança não fala e aí fica forçando, a criança tem que falar uma frase inteira. Não é assim, né? O adulto, às vezes, tem uma dificuldade de organizar a própria casa e aí Uhum. fica forçando que ele faça uma organização muito ampliada daquilo. Pô, mas se ele organizar a própria alimentação, ou cuidar da higiene pessoal sozinho, ou administrar medicamentos ali, ou dar conta do próprio trabalho dele, já é uma evolução isso. Metas alcançáveis, né? Muito Mais alcançáveis. mensuráveis, assim. E faz toda a diferença. Eu percebo isso até comigo. Assim, se eu não consigo algo que eu considero demais para mim, eu pego uma coisa mais, que eu vejo até onde eu consigo, e daí meço até ali que eu vou. E fica mais fácil de atingir, né, a organização e, e, Exatamente. e, ao mesmo tempo, manter a regulação emocional, porque não sei, é aquela coisa, eu não sei a técnica que você sabe, mas eu sei como eu experiencio a coisa, né? Então, é sempre aquele. Eu sinto como se eu estivesse o tempo todo na corda bamba entre o que eu tenho que fazer, o que eu consigo fazer e ainda me regular emocionalmente. Sempre assim, Exatamente. tentando equilibrar essas coisas. É nos 3 pontos, né? E às vezes eu não consegui me regular, regular muito bem, aí vai sair uma voz ansiosa, ou tremida, ou às vezes esquece. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Está escrito plano B, é isso? É plano B. É a Vanessa. Uhum. Vanessa, os autistas, especialmente aqueles com diagnóstico tardio, relatam problemas de memorização, aquele famoso deu branco. Tá? Uhum. Geralmente, após uma crise, e aí vamos dar o nome das crises, que pode ser em qualquer transtorno, tá? Mas Certo. no autismo, se tem uma sobrecarga sensorial, então muito estímulo. Então vai no mercado cheio ali e às vezes a pessoa, mesmo com lista, esquece de alguns itens, né? Porque muito estímulo ao mesmo tempo, e ao Uhum. mesmo tempo tem que ter a função executiva de escolher, de analisar o produto, ver a fila, ver aonde, se tiver com outra pessoa, tem que ficar, né, mediando essa outra pessoa. A questão da comunicação, a sobrecarga de socialização também pode gerar isso, né? E a questão emocional. Então, em situações que tem uma demanda muito grande de uma tomada de decisão que envolve valores, questões emocionais, questões sentimentais, isso pode gerar um desligamento ou um meltdown, e aí vai desregular, né, o sistema ali da pessoa, a função da memória e da concentração, e aí Uhum. isso pode gerar, sim, os famosos brancos, tá?
pode voltar depois. Claro que isso com muita frequência, aí tem que verificar se qual o contexto que isso está sendo gerado, tá, Vanessa? Então, a falta de sono de maneira recorrente gera essa dificuldade de memorização. Até na fala, começa a esquecer muita palavra, esquecer de atividade simples, esquecer de compromisso. Pega um objeto, põe no lugar, acha que só o transtorno de déficit de atenção tem isso. A autista tem também. Tá? Tem bastante disso. Então, o burnout ali, né? A gente fala burnout autista, pode gerar dentro do ambiente de trabalho ali. Já relataram que essa questão de atividades que tinha muita facilidade em fazer, e aí vai começando a esquecer, ou vai fazendo trocado, existe aquela sobrecarga, e aí, claro, muitas vezes, a maioria das pessoas se afastam ali do trabalho, e aí esse é o momento que elas procuram um diagnóstico, para saber o que está acontecendo aqui, né? É porque daí chega num nível que a pessoa não dá conta mais, né? Não dá conta. Não dá conta. E a pessoa pode entrar em paralisação, e aí na paralisação a pessoa entra no estado depressivo, né? Sim. Ela não consegue tomar decisão, ela não consegue conversar, né? A gente vai para o nível 2 ali, né? Deixa preocupados os familiares. Então é muito comum isso acontecer. E aí, claro, Vanessa, a camuflagem, principalmente no nível 1, vai colaborar para que isso também antecipe, tá? Então, vou camuflar e não vou pedir ajuda aqui para o colega de trabalho, eu vou camuflar e não vou falar com esse barulho todo dia, no momento que eu acordo aqui, ou estou na rua aqui, ou que alguém faz, me gera extrema agonia, ou comportamento da outra pessoa. E aí a pessoa, ela vai gerando um estresse ali no corpo dela e, de alguma maneira, isso vai aparecer. Não tem como. Então, sim, a questão do sono é muito comum. A autista tem uma dificuldade extrema, não só na infância, mas da infância até a vida adulta, de ter uma dificuldade de permanecer, insônia, transtornos do sono também é muito comum, sonambulismo e assim vai. Tem um comentário aqui do Nelson, quando a gente estava falando da questão genética. O meu filho é autista. Ele foi diagnosticado com 4 anos, hoje com 12 anos. Aqui em casa, eu e a minha esposa, participando do seu tratamento, percebemos que temos algumas características idênticas. Ele fez 2 perguntas, né? Agora que eu estou vendo essa daqui. E Nelson, aí você está identificando, e como é que você está percebendo como é esse comportamento hoje ali? Você está percebendo o quê? Dificuldade ali na interação, os rituais ali? Ele colocou outro comentário aqui. Ó. Comentário. O meu filho tem hiperfoco em desenho HQ. Descobrimos pela quantidade de desenhos que ele faz diariamente. Hoje ele participa de um curso de desenho, mas a escola normal para ele é um martírio, 12 anos. Daí é aquela questão de chega na escola, né, considerada normal, né, regular, aí é insuportável, porque o autismo está em outro plano, né, outro paralelo lá, está mais adiantado. Ele quer continuar a desenhar, ele não quer, ele não quer, e isso na Altas Habilidades também acontece. Esse assunto que eu aprofundei, né, no TDAH também, eu não quero me dividir para outros assuntos. Né? Então, gerenciamento de tempo, gerenciar o hiperfoco desde pequeno, é um dos desafios aí. Tá? O seu filho vai ficar feliz quando entrar no doutorado, que doutorado você só vê um assunto. 4 anos em cima do mesmo assunto. A gente luta para chegar no doutorado para ser feliz. Né? Então, mas até lá ele vai ter que saber gerenciar isso daí. Que droga. Agora, aqui do diagnóstico, se ele observa, ó, eu e minha esposa participando do tratamento, percebemos que temos algumas características idênticas.
Sim, pode ter a mesma condição da dele, como pode ter o fenótipo ampliado ali. Fenótipo ampliado é algumas características, né, que se assemelham ao autismo, mas não chega a fechar o diagnóstico. Mas eu brinco, se tem um fenótipo, o tratamento é igual para uma pessoa autista. Vai ter os mesmos comportamentos, né? Mas é muito comum, sim. E aí seria legal até fazer uma avaliação para tirar essa dúvida, porque com certeza você vai perceber, a minha rigidez, às vezes, ela pode impactar na forma de estimular meu filho, que se você não tem uma flexibilidade ali para mostrar outras alternativas de como ele gerenciar, por exemplo, o hiperfoco, outras questões, isso fica mais difícil. Você vai querer que a criança faça daquela maneira. Às vezes o profissional fala, tenta dessa maneira, né? Aí já vira uma regra. E a pessoa, sabendo que tem essa condição, ela vai, eu vou ter que buscar aqui outras metodologias, né? Outras alternativas. É importante, mas pode ser sim. Tem, né? 90% é genético, né? Vai lá no Instagram da Luana, Malateca _autismos. Ela trabalha com diagnósticos, tá, gente, de jovens e adultos. Então, entra em contato, né? A Luana pode fazer o acompanhamento. Posso fazer eu só faço avaliação em jovens, né, aí dos 14, 15 anos, acompanhado dos pais, né, e os adultos, né? Essa que é a minha linha de trabalho. E aí, claro, eu vejo todo o histórico, né, para ver se realmente identificados. Mas a maioria dos casos que eu atendo são de adultos que já têm um filho, ou às vezes tem alguém próximo à família com o diagnóstico já fechado. O Cleverton. É verdade, Cleverton. Ele falou que o filho dele tem 10 anos, que não tem aquela malícia de uma criança de 10 anos, que é muito simples, emocionalmente frágil e intelectualmente evoluída. Daí tem aquela questão da intelectualidade, né? Eu estive na casa do Cleverton, porque o Cleverton estava no doutorado, né? E eu fui um dia na casa do Cleverton durante a pandemia pegar um pendrive, né? Que eu precisava de um programa, e eu conheci de fato, né? E realmente foi. Acho que foi a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, não tenho lembrança. Foi na pandemia, porque ele terminou antes que eu, o doutorado. Mas é muito bom ter você aqui, viu, Cleverton, de coração. Deixa eu ver. Aqui, ó. A Rejane, boa noite. É verdade que TDAH pode ser detectado em adultos? Se sim, e se esse adulto já vive ou já viveu a vida profissional? Sim, muitos. Só que interessante, o TDAH, ele é menos diagnosticado do que o autismo. Agora que está tendo uma demanda maior. Sabe por quê? Muitos vêm com um transtorno de ansiedade, transtorno afetivo bipolar. No TDAH, tem a questão da impulsividade, que é o carro-chefe, tá? Seja mental, seja física, né? E tem alguns comportamentos que podem gerar comorbidades. O que é isso, Wanda? Pode ser transtornos que vão se agregar conforme essa evolução do transtorno de neurodesenvolvimento, que é o TDAH, no caso. Então, recompensa rápida, né? Recompensa rápida, e aí vamos pensar em compulsões. Então, pode vir com uma compulsão junto. E essa compulsão, seja por bebida, seja por outros elementos químicos, são mais agravantes do que o próprio TDAH, e isso acaba encobrindo o TDAH. Claro que se faz é muito interessante isso, porque se você não fala o porquê você faz, por que você precisa daquela compulsão, qual é o mecanismo daquela compulsão no seu corpo. Então, muitos dizem assim, isso acontece no autismo também, tá? Comecei a beber porque eu não gosto de interagir. A bebida me deixa mais leve e eu consigo fazer contato visual com mais facilidade. Então, eu bebo toda vez. Aí cria um vício, tá vendo?
né? E aí, quando a pessoa vai tratar disso, e outra, tem muito a questão do estigma social. Não, não tem, se comunica bem, é divertido, dá risada, é com o Hum, pessoal. Mas a custa do quê? Né? é. Porque interagir você não precisa usar um elemento ali que, entendeu? Que te auxilie nisso, que auxilie não, né? Que camufle isso, né? Então, se torna uma questão de se regular no ambiente, de camuflar de maneira negativa. Então, sim, Uhum. então tem casos que eu atendo, então o TDAH tem essas comorbidades. Eu falo, trata dessa, dependendo da comorbidade, tem que ser tratada antes do que o próprio TDAH. E a Uhum. medicação também tem que ser diferenciada. Então, a medicação não é todas para o TDAH, não. Tem muitos que não se dão bem ali, né? Certo. Assim como a bipolaridade ali, tem profissionais ali que eles com muito cuidado tiram uma, coloca, vê a questão da terapia. Tem um caso que eu atendo, então o psiquiatra de conversa comigo, ele tentou várias, ela não tinha fechado ainda o TEA, tinha o TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, então teve que trabalhar, e você comparando um com o outro, o TEPT, ele tem mais prejuízos na vida da pessoa, né? Uhum. E aí teve que trabalhar muito essa questão, mesmo com medicação, falou assim, olha, realmente, com medicação não melhora a habilidade social, não melhora os outros fatores ali, né? Certo. E aí a gente conseguiu fechar o TEA, né? O autismo, Hum. né? Porque é o diagnóstico diferencial, né? E Uhum. aí, claro, né? Quem tem trauma vai ter dificuldade de interagir, assim como o autista. Só que a configuração vai ser diferente. Sim. O antecedente, né? O porquê ali, né? Uhum. Mas sim, tem essa questão ali, ó. E aí, outra coisa interessante também, Regiane, né? É aquele preconceito de o TDAH ele sempre vai ter dificuldade acadêmica. Mentira. Nem sempre. Ah, Não é assim, não. Tem pessoas que falam, teve dificuldade na escola ali, e aí. Não, muitas vezes o aspecto cognitivo ele vai melhor que os outros. Porém, essa questão de gerenciar é que acaba atrapalhando esse indivíduo de progredir em algumas áreas, porque uhum. tem que ter persistência nas coisas, né? Já o autista ali, se ele não tiver o TDAH junto, ou se o TDAH não tiver tantos sintomas, né, que acabam prejudicando isso, ele consegue ter uma rotina e uma sustentação dos planos e dos projetos que estão fazendo. Aham. Né? Não precisa de tanta recompensa imediata. Iniciar um projeto também dá uma felicidade. Aí você vê um monte de projeto iniciado, mas não termina nenhum. Tem É. algo tem errado aí. Aham. Entendeu? É observar isso, né? É É importante. observar esses sinais. Tem mais alguma aqui? Vamos ver. Tem De bastante. perguntas, eu não. De perguntas, não. A, a, a Larissa está compartilhando a esperança a experiência dela, né? Uma das minhas maiores dificuldades é falar ou fazer perguntas diretas e as pessoas acharem que estou sendo irônica ou grosseira, querendo briga. Eu realmente estou perguntando por curiosidade, eu também só tenho essa dificuldade. Ai, que raiva. Tem, sim, é. E outra, né? Às vezes você fala de maneira direta, Larissa, e às vezes você expressa, a gente fala, aquele semblante mais neutro, né? Mais sisudo, né? Que a gente fala assim, né? Aí a pessoa acha que a gente quer brigar mesmo. O E tempo aí, todo. às vezes, a gente está também com estressado pelo ambiente, sobrecarregado, aí não tem como você também camuflar tudo, né? Eu até brinco. O seu Uhum. filtro social é nas palavras ou é no seu corpo? Aí tem uns que ficam pensando. Aí eu até dramatizo, né? É assim que eu faço mesmo. Em reunião de trabalho, quando não acho algo interessante, eu fecho a cara. Falo assim, então por isso que seus colegas ali estão evitando de compartilhar algumas coisas com você, ou dando risada em alguns momentos e você não entende, porque o filtro social ele é a comunicação não verbal, né? E o autista tem uma dificuldade de camuflar isso. É.
A cara, eu não disfarço. A cara não tem como, gente. Sinceramente. As minhas amigas ficam só rindo da minha cara. Tudo bem. Mas eu tenho só uma coisa para compartilhar que recentemente eu precisei fazer um boletim de ocorrência, né? De violência doméstica. E aí, para mim, foi extremamente estressante. Eu fiquei 3 horas na delegacia da mulher. Eu precisei falar tudo. Eu fiquei basicamente um mês para eu conseguir fazer esse boletim de ocorrência. Primeiro, para eu ir lá, por causa do ambiente, com pessoas estranhas, e tendo que me expor e falar o que aconteceu e reviver o trauma da violência. Daí eu tive que falar com a recepcionista. Expor ali, já foi difícil. Aí ela me encaminhou para psicóloga lá dentro. E eu tive que falar tudo de novo. E aí eu tive que esperar e aí falar com a delegada. E eu tive que falar tudo de novo para ela registrar. Aquilo me desgastou de um jeito. E quando chegou na delegada, e eu tinha o laudo, né? Eu levei o meu laudo, levei as coisas todas, porque aquilo estava me deixando. Foram 3 horas o processo. Então, eu fiquei, isso não é acessível para. Eu queria sair gritando dali. E aí, quando a delegada pegou o meu laudo, para mim, me desmontou. Ela falou assim: mas você não tem problema de cognição. Foi como se o meu laudo fosse inválido só porque eu não tivesse problema de cognição. Entende? Sim, é a questão de como eles entendem aquela deficiência ali, né? É um espectro, pode ter níveis que tem a presença comorbidade, que é a deficiência intelectual, tem transtornos que não tem. Mas olha só, a questão de ser inacessível, mesmo você sinalizando que é autista, o desconhecimento deles que repetir uma experiência, o desconforto que você sentiu no seu corpo ao fazer isso. E a demora, né? Porque, com certeza, nesses casos ali, é uma burocracia que faz qualquer pessoa, né? Esperar ali. Então, agora, infelizmente tem isso. Então, esses espaços aqui de estar conscientizando as pessoas, trazendo pessoas que estão dentro do espectro, né? Então, a nossa conversa é válida para mostrar que sim, existem esses desafios e sim, existem pessoas totalmente desinformadas, sem conhecimento, mas não é porque a pessoa não tem conhecimento que ela não vai tirar o nosso direito como cidadão. Porque como autista a gente paga imposto do mesmo jeito. Aí a gente serve, né? Aí a gente agora, quando a gente quer ser respeitado ali, fala assim, não, eu tenho a cognição, mas algumas questões ali é difícil lidar. E a pessoa exclui isso, assim como exclui laudo, assim como tira o direito ali de pessoas que passam em concurso, mesmo concorrendo à PCD ali, de não exercer o cargo, que é um absurdo. Você pode prestar o concurso, mas não passa não, né? Tipo, a gente vai dar um jeito aqui. Imagina quantas pessoas ali dentro do ambiente escolar se descobriram autistas depois, saíram do trabalho por pressão ali, por burnout, né? Foram usadas por colegas de trabalho, que existe muitos, infelizmente, que acabam aproveitando disso. Muita e gente aí vem em público um absurdo desse. E aí eu achei certo a menina expor e as outras pessoas darem apoio. Com certeza. Com certeza. E nem, muita gente vem para mim, não, você podia estar dando aula na universidade, Angela, porque eu tenho minhas dificuldades financeiras, porque eu não consigo trabalhar como as outras pessoas, se encaixar nos ambientes de trabalho. Mas eu já ouvi de um professor na PUC, você não tem perfil para trabalhar aqui. E as pessoas acham que como a gente consegue dar uma aula online, como a gente consegue, como eu consigo falar aqui, como se eu conseguisse me adaptar num ambiente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Nós estamos no nosso espaço de conforto aqui. Eu estou na minha casa aqui. É um quarto isso daqui.
A Ângela está no espaço dela de conforto. Né? Agora, muito... num ambiente que tem outras pessoas que provavelmente vão ficar julgando ali, forçando uma interação social, aí é totalmente diferente, não tem como. É. Tem pessoas que são obrigadas a se adaptar porque não tem uma função, uma profissão que dá para se converter como home office, né? Ou tem pessoas que, infelizmente, vão lidar com o público, né? Questão. Mas aí para você ver a dificuldade, né? O outro não compreende, e aí quando ele sabe, parece que é pior, que tipo, não, vou testar para ver se é mesmo, né? É. E até tem talvez, eu não tenho como falar com certeza, mas talvez seja por isso o alto índice de pessoas que tiram a própria vida e que são de nível 1 de suporte. Exatamente. Sim, é. Em caso já com várias tentativas de suicídio desde a adolescência, na infância também. Na infância o pessoal não gosta de falar disso. Eles falam que é acidente, viu, pessoal? Não é, não. A criança, ela já consegue compreender o mundo como sendo hostil e não querendo estar nele. É. Tem relatos ali de criança, eu quero viver até tal idade, porque eu não estou suportando mais. Né? Então, sim. Então, imagina, você não é bem recebido pela sua família, não é bem recebido no trabalho, a sua vida social, às vezes a pessoa nem tem. É. Se a pessoa ela não vai para um vício, ela vai tirar a própria vida, ou de um para outro. Né? Então, quando a gente faz essa conscientização sobre qualquer tipo de transtorno que gera sofrimento para a vida da pessoa, independente do nível, e gera sofrimento para as outras pessoas que estão em volta também, que se preocupam com elas, pode ver que os pais, às vezes, infelizmente, acabam adoecendo juntos e não tem apoio e nem uma empatia ali da sociedade. E, claro, o número de suicídio vai ser bem maior do que os outros transtornos, viu? Sim. Muito maior. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. O autista pode ser autodidata em várias áreas, seja exata ou arte, aprender de olhar? Autodidata, aprender por si só? Pode. Mas pode ser, ela está falando em várias áreas. Ser autodidata em várias Vamos lá. áreas. Se for o hiperfoco em várias áreas, pode ser. É mais comum que isso aconteça nos altas habilidades, tá? As múltiplas inteligências que o pessoal fala. Que é comum também que tem essa comorbidade, essa condição junto, tá? Das altas habilidades. Mas pode ser sim, em várias áreas ali. Exatas, artes, né? Consegue desenvolver ali uma expertise conforme vai aprofundando na temática. Também é comum nas altas habilidades que isso aconteça. Sim, pode ter. Legal. A Larissa está compartilhando a experiência dela. Essa questão, né, estou aqui depois de 2 semanas com 4 reuniões trimestrais de 3 horas e acabou completamente comigo. Nem falar com minha família consigo. A vontade de ficar uma semana off. Eu sei que a gente sabe, né? É uma loucura isso. É desse jeito mesmo. A Mari, é importante lembrar que as pessoas, em geral, têm muito comportamentos também invasivos. Invade os limites do outro. Nossa, isso demais, gente. Sim. Demais. Obrigada por lembrar, Mari. Exatamente. A questão da própria saudação, né? Que é diferente no Brasil, né? O autismo ele também vai se modelar e ele vai mudar a sua forma de expressar conforme a cultura que ele transita. Então, aqui no Brasil, as pessoas elas são mais contato físico, abraçar, beijar. Às vezes o outro não quer fazer isso. E aí, se você não dá a mão, parece que é quase que uma ofensa. É interpretado de uma outra maneira negativa, né? Fora a questão da saudação verbal, que é comum que a pessoa esqueça. Por que eu tenho que chegar no lugar e falar bom dia para todo mundo? Eu converso com a pessoa quando eu precisar de algo.
Mas é Exato. um ritual social isso, né? Você chegar... E esses rituais sociais, né? Essas convenções, na verdade, elas não são muito bem compreendidas por uma pessoa autista, ao menos que o outro explique o porquê você tem que fazer isso. Tudo tem que ter uma explicação. Então, no trabalho ali, né? Tem pacientes que falam assim: por que que em alguns momentos eu tenho que conversar com o meu colega de trabalho quando eu estou fazendo atividade? E aí fala, eu vim aqui para trabalhar, não vim aqui para conversar. Sim, mas a relação interpessoal no ambiente de trabalho, ela importa também, né? Só que, claro, para o neurotipo parece que importa mais do que a execução do trabalho. Ele quer que o outro esteja ligado, né? Tem esse contato ali. Já o autista não, ele vai lá para executar a tarefa. Executar. Ele não tem essa necessidade de ter uma tolerância maior, de conseguir vivenciar a sua própria companhia e não precisando a todo momento ficar trocando experiências pessoais com os outros ou conversando. Eu não quero saber como é que foi seu dia, eu quero saber se vai me ajudar nessa tarefa ou não. Isso ofende os outros, né? Porque os outros falam assim, como assim? Como? Eu quero saber da sua vida também. Você está trabalhando no mesmo lugar que eu, né? E aí isso acaba gerando no próprio ambiente de trabalho uma certa antipatia ali, uma certa, sabe? Parece que o meu chefe, os meus colegas não me olham muito bem. E eu quero ficar quieto na minha, eu quero ir lá para fazer a minha atividade, né? Ou se alguém vai lá e fala sobre o hiperfoco, aí a pessoa só procura o outro para compartilhar do hiperfoco. E aí o outro parece que não tem espaço para se expressar também, né? Porque tem essa questão de não conseguir perceber que o outro falou, chega, né? Para de falar sobre isso. Eu também quero falar sobre os meus gostos aqui, né? Sim. Então, sim, então tem. E tem o risco do autista ser visto como não humilde, né? Como orgulhoso por causa disso, né? Então ele vai ser mal compreendido no sentido de ser visto como grosseiro e orgulhoso por não conseguir seguir essas normas todas Seguir. sociais. Isso, exatamente, é o que a gente chama é um tipo de empatia o qual você pede ajuda do outro e oferece iniciativa ali. E às vezes não, tá? Sempre é difícil ver o outro ali na vivência. Uhum. Eu vou. E isso não é só para tarefas, não, tá, pessoal? Então, às vezes é difícil ver o outro no sofrimento dele e que ele necessita de um acolhimento. E aí a pessoa não sabe como fazer. Eu sei que o outro está triste, eu sei que teve uma dificuldade, mas eu não sei como me aproximar. Ou a dificuldade do outro para ele é uma coisa que acontece, né? Essa semana teve uma pessoa que falou assim: olha, morre alguém próximo a mim, eu entendo que a morte é um acontecimento natural da vida. E eu chorar, e eu tenho isso também, eu chorar, eu não trago essa pessoa de volta. Sim, você está sendo literal no seu sentimento, ótimo, você está sendo verdadeiro. Mas no momento que você compartilha isso com uma pessoa que espera que você se comporte de uma maneira diferente, tipo, que tipo de sentimento a morte traz? Para a maioria das pessoas. Tristeza. Tristeza, né? A pessoa fica saudosa, a pessoa não queria que isso acontecesse, excluindo os sociopatas, né? Daí é diferente, ele vai fingir, mas aí ele vai sentir prazer, mas aí é totalmente diferente, tá? A gente não compara isso. Agora, a pessoa autista, ela pode sentir uma tristeza? Pode, mas ela não vai demonstrar da mesma maneira que uma pessoa típica, e isso vai ser cobrado. Uhum. E a pessoa vai se sentir culpada por se expressar dessa maneira também. Uhum. Então, essa questão de ter comportamento, de expressar diferente, pesa muito no nível 1, essa incompreensão. Uhum. A Larissa está pedindo até para a gente falar sobre isso, que no ambiente de trabalho ela já sinalizou
que ela é a tarjeta amarela, que a gestora é psicóloga e criou isso nos projetos, né? Que tarjeta amarela é aperto de mão e trabalho sem contato. Mas ela tem que fazer a tarjeta verde, aberta abraços, conversas, pois as pessoas ficam incomodadas. Isso é uma situação de extremo sofrimento, né? Sim, porque se não sei se a Larissa tem, ou deve ter hipersensibilidade tátil ali, não é a questão de não querer. O aperto de mão, o abraço da pessoa gera um sofrimento físico ali nela. Uhum. E aí obrigar a pessoa a fazer isso porque ela tem que se dar bem com os colegas de trabalho, ela pode se dar bem de outras maneiras, não precisa ter contato físico, de abraço, aperto de mão. Não, e tem uma gestora que é psicóloga, aí é complicado, né? Uma gestora que é psicóloga e ainda obriga. Ela não tem conhecimento, não. Ela está banalizando o seu sofrimento ali. Tipo, se esforça um pouco, você consegue. Aí estou sobrecarregada e muito, com certeza. Nossa, é muito, muito complicado isso. Bom, de perguntas e comentários, até agora deu isso. Eu queria só fazer uma observação, que às vezes as pessoas me perguntam ou comentam, que é usar o nome de Asperger, né? O Hans Asperger, que não se usa mais, que a gente não associa mais ao autismo, né? Só lembrando, para quem não sabe, você pode até fazer uma pesquisa na internet sobre isso, que Hans Asperger foi um médico, né? E que trabalhou em associação com o Partido Nazista. E então a gente basicamente solicita que não usem o nome dele associado à nossa condição. Exatamente. Claro, vai ter. Quando se pesquisa sobre adultos dentro do espectro, ainda vai aparecer muito esse nome, tá? Num dos testes que eu aplico, que é o SRS-2, está lá. Aí eu sempre explico, gente, esse teste foi traduzido depois, que mudou a configuração do CID-11, então por isso está síndrome de Asperger. Fique tranquilo, isso daqui não vai no seu diagnóstico. Mas sim, toda a história, né, ela teve pontos, e ainda bem que foram evoluindo, né, mas teve a deficiência em si, né? Antigamente a pessoa não tinha deficiência, por quê? Porque se matava os deficientes. Uhum. Exatamente. E não tinha. Aqui, esclareça que ela não me obrigou a fazer a tarjeta verde, ela me entendeu. Ah, tá. Ah, entendi. Tá. Ela entendeu. Depois que você explicou, Larissa, aí ela não falou mais sobre isso, é isso? Não forçou. Tá. Obrigada, viu, Larissa, por explicar isso aí. Então, Sim. que bom, né? Pelo menos isso, porque é muito sofrimento a gente ser obrigado, né, a ter um comportamento, né? É a galera lá do trabalho dela que não entende. A gestora entendeu, mas os outros não. As outras pessoas é mais difícil. Você tem mais alguma questão que gostaria de falar, Luana? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que, no geral, né, principalmente o que a gente está conversando aqui, né, sobre o ambiente de trabalho, e as pessoas começarem a entender que a pessoa neurodivergente vai estar em todo o espaço. Sim. Não tem isso de você não deveria estar lá. O outro não deveria estar falando aonde ele deveria estar, né? Deveria respeitar. Só que eu tenho uma coisa aí dentro de mim, assim, eu aprendi na faculdade, sempre levo comigo. A questão do preconceito sempre vai existir, viu? Claro que em alguns momentos a gente vai ter que colocar alguns pontos para não perder nossos direitos. Ótimo que isso aconteça. Só que vai ter aqueles preconceitos do dia a dia, né? Aquelas falas, aquelas questões que vão tirar o crédito, tentar desestabilizar o outro. Você conhecendo quem você lida melhor com esse preconceito.
Sim. Né? E às vezes o preconceito vem dentro de casa também, que é o mais difícil, né? Você combater ele. Com Através de certeza. informação, às vezes a pessoa fica resistente a querer ouvir aquilo e compreender. Mas você sabendo que não, eu posso evoluir dentro aqui, né, do meu ser, independente se o outro acredita ou não, porque às vezes a pessoa fica dependente, né, da aprovação e da compreensão do outro. E não vai funcionar assim, não é assim que funciona. As pessoas que evoluíram, as pessoas que conseguiram, entre aspas, vencer na vida, elas enfrentaram isso de maneira interna dentro de si, né, esse Uhum. capacitismo interno que a gente tem, não é só de fora, e aí conseguir enfrentar isso. Porque É. o que acontece? O que eu estou falando isso? A pessoa fica muito presa a isso. Os outros têm que me respeitar. Tem que respeitar, Uhum. sim, é um direito seu. Os outros precisam me compreender. Eu faço um esforço, mas nada muda no meu ambiente de trabalho, em casa. A pessoa começa a se auto-sabotar ali. Tipo, se Uhum. os outros não acreditam, por que eu vou acreditar em mim? Uhum. Não é assim que funciona, pessoal. É algo difícil, é algo que, tipo, vai trabalhar em terapia, é algo que você tem que fazer quase com um mantra dentro de você, Uhum. repetindo isso para se fortalecer e para não deixar nenhum transtorno ou nenhuma fala de terceira pessoa te limitar que caminho você pode seguir, né? Você tem que se Uhum. respeitar para aí sim você conseguir lutar por esse espaço onde está. Sim, isso é muito importante. Gostaria de fazer uma divulgação importante, já que estamos falando de conscientização. Até a Juliana comentou aqui, eu não imaginava que fosse tão complexo e que isso causasse tanto sofrimento. Vamos divulgar, conhecer para respeitar. Isso é importante, é o motivo de estarmos aqui, né, Luana? Sim, exatamente. E eu quero divulgar, porque no meu Linktree, gente, no meu Linktree tem tudo que vocês podem conhecer o canal, as minhas redes, mas quero mostrar aqui que quando você vai para o meu Linktree, olha só o que você encontra. Isso aqui, gente, é ouro, porque as pessoas não sabem que elas vão encontrar isso aqui. Quando você desce um pouquinho no meu Linktree, tem ali, ó, autistas profissionais, compre de um autista. Você Que clica, maravilha isso. você clica ali, tem uma tabela com os autistas profissionais, o que a pessoa faz, a cidade, a, se ele atende online ou não, o telefone, o Instagram, outros contatos. Tem vários profissionais aqui que você pode encontrar. Tem vários artistas plásticos, professoras, venda de bolo, redação, brigadeiro, tradutor, intérprete, jalecos, tem de tudo aqui. Tem extintores. Olha, gente, tem profissionais de tudo quanto é área. Todas essas pessoas são autistas, tá? Então, você vai encontrar isso aqui acessando especificamente o meu Linktree, aqui na parte autistas profissionais, compre de um autista, tá? Isso aqui é exatamente para você conhecer pessoas autistas dentro da sua realidade, dentro dos seus contextos. E não esqueçam de já seguir a Luanda no Instagram dela. Ela trabalha com diagnóstico de jovens e adultos, tá? Tá aqui, ó, Malateca Underline Autismos. Acabando a live, já vai lá para o Instagram, já segue a Luanda, já marca sua avaliação, já conversa, troca ideia com ela, porque a gente precisa também até se conscientizar e compartilhar essas realidades e esses conhecimentos, né? Mais alguma coisa, Luanda? Não, eu acho que essa live aqui ela foi muito necessária. Com certeza outras pessoas vão acessar, eu vou compartilhar com pacientes, com colegas. E eu quero agradecer aqui, em pleno feriado, tá esse pessoal aqui interessado. A gente está fazendo esse conteúdo riquíssimo. Uhum. Muito obrigado, Ângela, por ter concedido
esse convite, esse espaço aqui. Ah, obrigada, Luanda, por ter aceitado, né? Porque é uma honra te receber aqui no canal. Eu agradeço demais. Não, olha aqui, ó. Luanda é bálsamo, amei demais, ó, que beleza. Obrigada. Eu quero agradecer também todo o canal, né? E as pessoas que seguem, que compartilham, que curtem, que comentam. E, em especial, muito obrigada ao Espaço das Deusas, os membros do canal que estão patrocinando essa live, que é por isso que a gente consegue remunerar nossos convidados, valorizar o trabalho de pessoas como a Luanda, né? Por isso a gente trabalha aqui também para conscientizar. Em abril vai ser o mês da conscientização do autismo. Você quer chamar uma pessoa para falar sobre isso? Remunere essa pessoa, valorize o trabalho dela, valorize o tempo que essa pessoa tem para pesquisar, para trazer os conteúdos, porque a gente não pode simplesmente convidar as pessoas para, né, usando as pessoas nas nossas redes. Tempo é o nosso trabalho, né? A nossa pesquisa, o nosso tempo. Então, eu agradeço demais os membros do canal, porque é graças a vocês que nós podemos trazer a Luanda aqui para falar conosco e compartilhar e enriquecer tanto esse espaço. Muito obrigada, Luanda, de coração. Foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigada a vocês. Então, um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Domingo, 17 horas, tem sorteio de livros e cursos e brindes surpresas especiais. Então, tornem-se membros, apoiadores, adquiram os cursos para concorrer. Domingo, às 17 horas, estamos aqui no sorteio. Tá bem? Um beijo, pessoal. Tchau. Bom feriado, pessoal.